pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, eu já te faço um convite. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Dá um like nesse vídeo e que Deus abençoe sua vida. Bom, hoje vamos falar sobre um assunto não muito feliz. Vamos falar sobre depressão. A única coisa feliz desse vídeo é que vamos trazer algumas ferramentas para lidarmos com a depressão e vencermos a depressão. Bom, o que é depressão? Depressão é... O significado da palavra depressão é deprimir ou deprimido. A depressão é um sentimento de negatividade. A depressão também é causada por frustrações ou traumas que sofremos no passado. A depressão ela é um sentimento de relembrar ou viver tudo aquilo de ruim ou relembrar aquilo de ruim que aconteceu. A depressão ela nos traz sensação de inutilidade, de incapacidade, de insatisfação. A depressão ela não é uma tristeza ou uma frescura. Há casos sim de pessoas que usam a depressão como desculpa para uma tristeza ou para o que está vivendo, o que está acontecendo em sua vida. Só que a depressão ela não é isso. A depressão é uma doença. E se ela não é tratada, ela acaba se agravando mais e chega à morte e até mesmo ao suicídio. Tem pessoas que se matam por conta da depressão. De acordo com o OMS, que é Organização Mundial da Saúde, a depressão até 2020 será uma das maiores causas de afastamento do trabalho. Ou seja, sabe, antes as pessoas se afastavam mais por acidente e outros fatores. Hoje as pessoas se afastam mais pelo comportamento depressivo ou pela doença mesmo da depressão. E no Brasil, cerca de 5,8% da população sofre de depressão. Então, o Brasil ele é um dos maiores, ele é o maior país aqui da América Latina a ter relatos e o índice de depressão é muito alto em nosso país. Para você ter uma ideia, o aumento de depressão e ansiedade nos últimos 10 anos cresceu em uma taxa de 18,4% e no mundo cerca de 4,4% da população já sofreram ou sofrem por depressão. Bom, é chocante. E se não cuidarmos disso, a depressão ela pode manifestar doenças como diabetes, artrite e outras doenças a qual é causada pela depressão. Mas por que diabetes? Porque a pessoa que tem depressão ela se torna dependente de doces ou dependente de besteiras e outras reagem de forma diferente. Umas ganham peso, outras elas perdem porque não comem, elas se trancam em seu quarto, ficam até mesmo um dia ou 2 dias sem comer. Isso é relatos e é verdade isso. Bom, há 4 áreas que a depressão trabalha. Na mente, a pessoa começa a ter dificuldade de concentração, não consegue se concentrar em nada que ela faça. E também há muita falta de memória. A depressão ela causa falta de memória nas pessoas e pensamentos de suicídio e mortes. Isso é o que ela causa em nossa mente. Nos nossos sentimentos ela causa tristeza, o sentimento de culpa, às vezes as pessoas se sentem culpadas por algo, ela nem é culpada, mas ela se sente. E também ela causa um pensamento pessimista, traz desesperança, a pessoa não consegue mais ter esperança na vida. No comportamento, essa pessoa ela começa a não ser mais interessada em atividades físicas ou naquele hobby que ela gostava de fazer, ela já não gosta mais. Começa a ser uma pessoa inquieta, ela não consegue se concentrar em nada que ela faça. E essa pessoa também, ela começa a se irritar por pouca coisa. Causa um comportamento de irritabilidade. A pessoa começa a ficar irritada com tudo. E também causa um comportamento de isolamento. Ela se isola de todos e de tudo. No corpo, ela causa insônia ou excesso de sono. Ela causa fadiga. Ela também causa falta de energia. Esses são os sintomas da depressão. Pessoal, falando um pouco dos personagens bíblicos, eu vou deixar aqui 2. Que sofreram, não vou dizer depressão, porque não existe essa palavra e não é específica essa palavra na Bíblia, mas uma pessoa que passou por um momento de tristeza, que seja ser comparado com uma pessoa depressiva, mas de pessoas que passaram por um momento tão delicado da sua vida, como Noemi, a qual ela perdeu seus 2 filhos e perdeu o seu esposo. Ela não só se tornou viúva, como ela perdeu toda a sua família. Só que Noemi ela tinha 2 noras, uma por nome Orfa e outra por nome Ruth. Você conhece Ruth? E o livro dela relata a história de Noemi. Então Ruth, ela fica do lado de Noemi nesse momento difícil. Noemi tenta se isolar e diz, não, pode ir embora. Porque a lei dizia, se o marido viesse a falecer, a mulher se casaria com o irmão dele.
E se não existisse irmão, ela voltaria para a casa dos seus pais. Isso que acontece com elas duas. Elas têm a liberdade de voltar para a casa dos seus pais. Só que Ruth diz: onde você for, eu irei. O Deus que você adorar, eu adorarei. E Ruth não sai do lado de Noemi. Orfa, ela vai embora, vai para a casa dos seus pais. Ruth não. Ruth, ela fica com Noemi, apoia. E é isso o que devemos fazer como amigo. Se você tem um amigo que está passando por esse momento, está com a depressão, então ajude essa pessoa a lidar com isso, a superar. Ajude a restaurar, a ser restaurada dessa depressão. E se você está passando por isso, dê vazão para o seu amigo poder falar com você, poder te ajudar a passar por isso. Porque é bom termos amigos para contar nesses momentos difíceis. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, está lá no livro de Ruth, no seu capítulo 1, entre o versículo 16 e o versículo 19. Vai dizer um pouco sobre a tristeza de Noemi. Bom, um outro personagem é Elias. Quando nós olhamos para a história de Elias, vemos que ele passou por um momento tão delicado que quando ele derrota 450 profetas de Baal, ele sai, se retira da cidade e vai para o deserto. E ali ele se assenta debaixo de um pé de zibro e pede a morte para Deus. Ele diz: Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados, do que o meu pai. Olha, todo mundo se dobrou perante o Deus Baal. Eu não me dobrei, eu fiz a sua vontade, só que já basta para mim. Chega! E esse é o sentimento de depressão. Elias, ele diz: eu quero que o Senhor me mate. Ele pede a morte para Deus. E para ele acreditava que era melhor morrer. Só que ele tem um encontro especial com Deus. E Deus diz: não, Elias, ainda tem muito para você fazer. Ainda tem uma caminhada que você precisa prosseguir. E ali o Senhor dá ânimo para Elias. E Elias continua a sua jornada, unge 2 reis. E ele vê todo aquele cenário de Baal ser desfeito e o Senhor ser glorificado. E ele unge até mesmo o seu sucessor, que é Eliseu. E o que eu quero dizer com isso? É que eu não sei o que você está passando, mas você não está sozinho. Deus está ao seu lado e Ele pode sim e vai te ajudar nesse momento que você está passando de depressão. Nessa doença que está te tomando e você não vê mais felicidade ou um sabor na vida. Deus, Ele está do seu lado e Ele se levantará e vai te ajudar nesse momento difícil. Jesus está ao seu lado, então não desista. Caso você queira acompanhar essa trajetória de Elias, ela está lá no primeiro livro do Reis, capítulo 19. Você vai entender um pouco mais sobre o que eu estou falando. Bom, pessoal, chegamos ao momento mais importante. O que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, quais as ferramentas necessárias para vencer a depressão? Primeiro, a depressão ela não é um espírito maligno. Não há uma potestade ou um espírito chamado depressão, não existe isso. Só que os demônios, eles se aproveitam desse momento de fraqueza para tentar trabalhar, para tentar fazer com que a pessoa se mate, fazer com que ela opte pela morte, opte por desistir, ou por se trancar, por se isolar. Mas não existe esse negócio de espírito maligno, é isso e aquilo quando a pessoa está depressiva. Não é isso, é uma doença, isso é estudado, isso se nós lermos vamos entender um pouco mais, que isso não é um espírito maligno ou algo do tipo, é doença. Primeiro passo, meditar na palavra de Deus. Eu como cristão não posso deixar de falar isso. Nós devemos meditar na palavra de Deus porque a Bíblia tem todas as respostas para nós. E dependendo do que você está passando, o Senhor pode te ajudar. E em tudo que você passar, o Senhor vai e pode te ajudar. Lá no número 139 dos Salmos, o Senhor vai dizer o amor que Ele tem por nós. E ainda que tentarmos fugir, o salmista vai dizer: se eu for até o mais alto dos céus, eu sei que lá estás. Se eu for até a profundeza do mar, eu sei que lá estás. Ou seja, o Senhor está em todos os lugares. Ou seja, o que você está passando, você pode dizer: o Senhor não está me vendo, Ele está te vendo sim. E o que o salmista vai dizer é assim: que o Senhor sabe o que eu vou falar antes mesmo que venha sair da minha boca. Ou seja, o Senhor conhece o meu interior. Lá está dizendo que o Senhor conhece o meu coração. O que eu quero dizer com meditar na palavra? Medite nos Salmos. Eu não conheço, mesmo que você não seja religioso, você não tenha aceitado ainda Cristo. Leia os Salmos, leia os Provérbios, leia um livro da Bíblia, qual fala do amor de Deus e para você entender um pouco mais sobre o plano de Deus para a sua vida. E esses salmos é muito interessante, se você puder refletir nele, você reflita. Salmos de número 139, e que o Senhor nos formou, Ele nos fez, Ele nos criou. A honra é dele, a glória é dele. E Ele te criou para ser um vencedor, para vencer, para ser feliz. Segundo,
compartilhe as suas emoções. Não adianta só falar de você meditar na Bíblia, você meditar na palavra, você ler. Compartilhe as suas emoções, porque a tristeza proporcionada pela depressão, ela te leva ao isolamento social. A pessoa se isola, ela se fecha. Então, dê vazão para um amigo, para sua mãe, para a sua família, poder te ajudar, entendeu? Poder estar junto com você, poder te ajudar a superar essa fase, superar essa doença. Terceiro, procure acompanhamento psicológico. Não adianta só falar para você ler a Bíblia ou só falar para você falar com sua família. Como eu falei aqui, é uma doença psíquica, é uma doença a qual ela agrava em nossa mente, a qual ela impossibilita a pessoa de reagir com emoções positivas. E essa pessoa ela só consegue reagir com reações negativas, sentimentos negativos em tudo aquilo que acontece sobre a sua vida. Muitas das vezes essa pessoa teve uma infância ruim, ela teve traumas, ela sofreu abusos, ele teve namoradas que abandonou, ela teve namorados que abandonou, talvez ele teve um casamento que não deu certo, ela também. Então essa pessoa começa a agravar tudo isso, ela começa a se sentir inútil, incapaz, isso tudo vai afetando, a pessoa começa a ficar depressiva, porque ela se acha e diz, eu não sou feliz, eu não vou fazer ninguém feliz, eu nunca vou ser feliz. E não é isso. O Senhor diz que Ele tem o melhor para nós e sim, há motivos para ser feliz e podemos sim ser felizes. Quarto, tente dormir bem, porque quando nós não dormimos bem, aqueles pensamentos começam a nos assolar de noite e aquilo começa a se agravar. E quando nós também ficamos dependentes de remédios, nos tornamos viciados em remédios e não conseguimos mais viver sem aquilo. E se torna uma dependência e isso afeta a nossa saúde também. Então tente dormir bem, por mais que você diz, depressivo não consegue dormir, ele tem insônia. Tente ter pensamentos positivos na hora de dormir, tente dormir bem. Procure fazer atividades físicas. Não é você pagar na academia, não estou falando de você pagar na academia e começar a ir para a academia. Se você for fazer isso, beleza. Mas tente fazer uma caminhada. Hoje em dia tem muitos exercícios até mesmo na internet. Minha esposa aqui em casa, de vez em quando, ela coloca o notebook e começa a fazer. Então por que eu estou falando isso? Porque quando nós praticamos algum esporte ou algum exercício, ele automaticamente nos ajuda a lidar com alguns problemas. Porque nós distraímos a nossa mente, conseguimos nos concentrar em outras coisas. E cientificamente falando, os exercícios físicos, ele ajuda a lidar com a depressão, ele ajuda a lidar com sentimentos ruins e negativos. Bom pessoal, não tem como eu esgotar esse assunto ou falar tudo aquilo que você queria ouvir. Vou trazer aqui no próximo vídeo uma experiência minha. Essa minha intenção é ajudar você que está passando por essa doença. Eu levo muito a sério isso. E outra, a depressão ela atinge o pobre, ela atinge o rico, ela atinge aquela pessoa que, você já vê que ela é uma pessoa triste, mas ela também atinge aquela pessoa que maqueia a tristeza com um sorriso, com piadas. E nós vemos hoje que tem muitas pessoas que têm morrido por causa de depressão, se suicidado. Essas pessoas líderes religiosos, pastores, policiais, políticos e tudo mais, porque tem afetado toda a população. Então não é porque a pessoa é pobre, não tem dinheiro que ela está depressiva, ou não é só porque a pessoa é rica, não tem ninguém que ela está depressiva. Isso afeta toda a classe social. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, clique em gostei. Se você tem um amigo, compartilha para ele que ele está passando por isso. Se ele conhece alguém, compartilha esse vídeo. E eu creio que Deus há de tocar no coração dessa pessoa. Eu creio que ela há de superar. Eu creio que você há de superar essa depressão. Fique com Deus e que Deus te abençoe.